Seja bem-vindo ao módulo 3. Nesse módulo, você vai ter uma introdução ao ciclo de vida do serviço, que representa como a ITIL V3 está estruturada. Este módulo cobre o ciclo de vida do serviço, seus componentes e interfaces, uma visão geral de cada estágio do ciclo de vida, visão geral dos processos existentes em cada estágio, e o papel da governança de TI no ciclo de vida. Nesse módulo, você vai entender quais são as diferenças que existem entre as disciplinas Gerenciamento de Serviços e Governança de TI. Muita gente acha que as duas disciplinas são a mesma coisa, mas não são. Este é o módulo mais curto do nosso curso. O objetivo é você sair ao final desse módulo com uma visão geral das 5 publicações principais da ITIL V3. Depois, nos próximos módulos, nós vamos explorar estágio por estágio do ciclo de vida. Vamos ver os processos em detalhes. O que é o ciclo de vida do serviço? O ciclo de vida do serviço é um modelo que fornece uma visão dos estágios do serviço desde a sua concepção até o seu encerramento. Da mesma forma que os seres vivos nascem, crescem, se desenvolvem e depois morrem, os serviços têm um ciclo de vida muito parecido. Eles nascem devido a uma necessidade que algum cliente tem ou que o mercado tem, eles se desenvolvem, amadurecem com o tempo, vão passando por melhorias e um dia esse serviço perde a sua utilidade. E aí ele é aposentado, ele é retirado do ambiente de produção. Esse ciclo de vida é a forma como a abordagem de gerenciamento de serviços da ITIL V3 está estruturada. Este ciclo de vida é o conceito fundamental dessa última versão da ITIL. Tudo foi estruturado a partir desse ciclo. O ciclo de vida funciona como se fosse uma cola entre as 5 publicações principais, entre os 5 livros principais da ITIL V3. Os processos foram distribuídos ao longo desse ciclo de vida e tudo está muito bem conectado. O ciclo de vida do serviço é composto por 5 estágios: estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria de serviço continuada. Cada estágio é um livro na ITIL V3. E cada livro documenta os objetivos, conceitos e processos relacionados ao ciclo de vida. Na estratégia de serviço, são tomadas as decisões estratégicas relacionadas aos serviços que deveriam ser desenvolvidos para atender às necessidades do negócio. Então, é aqui nesse estágio que nasce um novo serviço. E esse serviço depois vai ser desenhado e desenvolvido no estágio desenho de serviço. Quando pensamos em desenhar um serviço, estamos pensando em tudo que faz parte ou será necessário para oferecer o serviço. Não só a solução tecnológica e infraestrutura, mas também os processos necessários para implantar e gerenciar o serviço em operação. Uma vez que o serviço foi desenhado e desenvolvido, ele vai ser transferido para o ambiente de produção. Isso vai ocorrer no estágio transição de serviço. E após o serviço ser implantado, precisamos gerenciar as operações no dia a dia. Precisamos manter o serviço funcionando. É então onde entra o estágio operação de serviço. E a melhoria de serviço continuada, conforme você observa na figura desse ciclo, ela envolve todos os estágios do ciclo de vida. É uma área que apoia, que fornece suporte aos outros estágios do ciclo, fornecendo orientações sobre como melhorar serviços e processos. É uma área que foca muito no gerenciamento da qualidade e no aperfeiçoamento da capacidade da TI. Para que você entenda melhor como funciona este ciclo de vida do serviço, eu vou utilizar aqui neste slide uma comparação com o projeto de construção de um novo hotel. Se fôssemos pensar em investir em um hotel em uma determinada cidade, quais seriam as etapas básicas que deveríamos seguir? Bem, primeiro teríamos que começar pela estratégia, pois ninguém quer investir dinheiro
onde existem muitos riscos. Então começamos fazendo um planejamento inicial. Podemos fazer um plano de negócios ou um business case para avaliar a viabilidade econômica deste projeto. Analisamos se há demanda para mais um hotel na região e qual seria o local mais indicado para construir esse hotel. Uma vez concluída essa etapa, em que sabemos o local e que tipo de hotel poderia ser construído na região, podemos avançar para a fase de desenho. O hotel precisa ser projetado para uma determinada capacidade. Tem que ser definido quantos quartos esse hotel vai ter. E essa decisão vai ser baseada na previsão de demanda. Não adianta construir um hotel com 100 quartos se a demanda prevista será de no máximo 40 quartos. Outros aspectos que precisamos considerar aqui incluem: quais serviços serão oferecidos ao público? Vai ser um hotel de quantas estrelas? Quais serviços vão existir nesse hotel? Vai ter lavanderia? Vai ter restaurante, bar, piscina? Aí novamente precisamos de informações lá do pessoal da estratégia. Precisamos saber para qual público será oferecido esse serviço de hospedagem, se vai ser para a classe A, B ou C. Quais serão os níveis de serviço que esse público espera? E para estes serviços, você tem que pensar se você vai envolver ou não algum fornecedor externo. Precisamos pensar, por exemplo, se o serviço de lavanderia vai ser um serviço próprio ou se vai ser um serviço terceirizado. Se vai ser contratada uma empresa para entregar esse serviço. Então veja, não tem como desenhar um serviço se não tivermos informações precisas que vêm lá da estratégia. E se na estratégia as decisões foram mal tomadas, isso vai repercutir no desenho do serviço. Muito bem, uma vez que o hotel foi desenhado e sabemos exatamente o que precisa ser construído, é hora então de materializar o projeto. Então aqui entraria de fato a construção do hotel. E uma vez que o hotel estiver pronto, entra a fase de transição. A hora que as instalações estiverem concluídas, precisamos verificar se tudo está ok antes da inauguração, antes de oferecer o serviço ao público. Estando tudo ok, colocamos então o hotel em operação. Aí teremos que ter funcionários para manter o hotel operando. Isso inclui gente na recepção, na administração controlando as reservas, na limpeza, na manutenção das instalações, etc. E durante todas estas etapas, nós poderíamos monitorar o que foi feito ou o que está sendo feito. Este seria o papel da melhoria continuada. Melhorias podem ser identificadas em qualquer uma das etapas desse ciclo. Inclusive, depois do hotel pronto, precisamos monitorar como estão sendo entregues os serviços. E se houver reclamações por parte dos hóspedes, precisamos traçar ações corretivas. O exemplo que eu dei aqui foi de um hotel, mas poderia ser de qualquer outro tipo de serviço. Poderia ser um restaurante, por exemplo. E para os serviços de TI, poderíamos utilizar esta abordagem? É claro que sim, sem dúvida. A TI precisa se comportar como se ela fosse uma unidade de negócio oferecendo serviços aos clientes. Todos os passos que vimos aqui se encaixam perfeitamente no gerenciamento de serviços de TI. Aqui temos o que é gerado em cada um dos estágios do ciclo de vida do serviço. Primeiro, nós coletamos do negócio os requisitos para o serviço, ou seja, quais são as necessidades do negócio. E a partir disto, decidimos quais estratégias utilizaremos para atender a demanda do negócio. Documentaremos políticas, identificaremos recursos necessários na TI, avaliaremos as nossas restrições, incluindo o dinheiro que temos disponível para desenvolver o serviço. Então isso vai ser utilizado também como critério para avaliar se nós vamos ou não desenvolver determinado serviço. Se o serviço for aprovado, iremos atualizar o nosso portfólio de serviço. O portfólio de serviço
seria um repositório onde vamos ter informações sobre todos os serviços que temos em produção e serviços que estão em desenvolvimento. Então, todas estas informações relacionadas à estratégia podem estar armazenadas nesse portfólio. Nós vamos voltar a falar sobre esse portfólio no módulo 4, então não se preocupe em entender muito bem esse conceito aqui. Continuando, estas informações produzidas aqui na estratégia serão repassadas para o desenho de serviço. Aqui nesse estágio, será produzido um documento chamado pacote de desenho de serviço, que vai conter tudo o que é necessário para levar o serviço para os próximos estágios do ciclo. Esse documento incluirá todos os aspectos do serviço, como disponibilidade, capacidade, segurança, continuidade, desenho da arquitetura, padrões. E esse documento, esse pacote, será utilizado no próximo estágio, transição de serviço. Aqui o serviço vai ser avaliado, testado e validado, e depois transferido para o ambiente de produção, passando então para o estágio operação de serviço, que vai se preocupar em manter o serviço funcionando. E a melhoria continuada, quando necessário, vai propor ações de melhoria para corrigir pontos fracos ou falhas em qualquer parte desse ciclo. Entendido? Então, a partir dos próximos slides, vamos explorar um pouco mais cada um destes estágios. Então, vamos ver com um pouco mais de detalhes cada um dos estágios dos livros da I2V3. Começando pela estratégia de serviço. Este estágio fornece diretrizes para desenhar, desenvolver e implantar o gerenciamento de serviços como um ativo estratégico para ajudar a organização a alcançar suas metas. Normalmente, quando a gente fala em ativo, a gente pensa numa mesa, em um servidor, nas instalações da empresa, mas não é só isso que é tratado como ativo aqui na I2. Tudo aquilo que tem valor para a organização, seja físico ou não, é tratado como um ativo. As pessoas são ativos, os recursos como hardware, software também são, o conhecimento que a gente tem também é um ativo e o gerenciamento de serviços também é considerado um ativo estratégico para a organização. Por quê? Veja, é importante para a empresa ter uma TI que saiba gerenciar bem os seus serviços, pois o negócio depende da TI para realizar as suas estratégias. Então, com um bom gerenciamento de serviços, a TI vai conseguir corresponder às expectativas que o negócio tem sobre a TI. Continuando, a estratégia de serviço define ainda os princípios a serem utilizados para desenvolver políticas, objetivos, diretrizes e processos que serão usados nos outros estágios do ciclo de vida. Este estágio funciona como se fosse o eixo do ciclo de vida. Então, as informações produzidas na estratégia vão ser utilizadas nos outros estágios do ciclo. É a estratégia que faz movimentar todo o ciclo, que faz girar todo o ciclo. Envolve entender o mercado, clientes, habilidades e recursos necessários e restrições financeiras para os serviços que serão definidos, entregues e suportados. Ajuda a identificar, selecionar e priorizar oportunidades. Isto é, a TI precisa saber o que ela tem que fazer primeiro. A TI tem que ter uma lista de prioridades. Ela precisa saber quais são os projetos mais importantes para o negócio. Quais são as iniciativas que de fato vão gerar maior valor para o negócio. É principalmente a estratégia de serviço que vai facilitar a integração entre a TI e o negócio. Dentro de cada livro, nós vamos encontrar algumas atividades e processos.
Como atividade, temos aqui definir o mercado, desenvolver ofertas, desenvolver ativos estratégicos e preparar para a execução. Estas atividades vão orientar o provedor de TI a pensar na sua estratégia, a entender o que nós temos que oferecer aos nossos clientes. E temos aqui 3 processos principais. O gerenciamento de portfólio é o processo que vai orientar a TI a gerenciar os seus investimentos e buscar valor em todos os serviços que estão no seu portfólio. O gerenciamento da demanda, que vai ajudar a entender qual é a demanda atual e futura para os serviços. E não só a entender, como também a influenciar essa demanda. Às vezes a TI não tem capacidade de entregar aquilo que os clientes querem. O número de usuários aumenta e a TI não tem dinheiro para ampliar, para aumentar a quantidade de recursos. Então, a gente vai ter que buscar alternativas para influenciar a demanda. Esse é um processo muito importante, ele vai nos ajudar a planejar a infraestrutura de TI para o futuro, evitando que a gente seja pego de surpresa. E o terceiro processo é o gerenciamento financeiro. A TI precisa controlar os seus custos, saber quanto ela gasta, quanto custa cada serviço. As informações produzidas no gerenciamento financeiro vão ser utilizadas para a tomada de decisões. Cada livro da ITIL foi desenvolvido para um determinado público. Como você pode perceber, o assunto da estratégia é algo que será tratado pelos CIOs, diretores e gerência de TI. Agora, não quer dizer que o pessoal técnico não vai participar das decisões estratégicas ou dos processos aqui existentes. Outro detalhe que eu quero que você perceba é que aqui na estratégia de serviço existem alguns itens marcados com a cor laranja. Eu usei essa marcação para indicar os itens que não fazem parte dos sílabos do exame ITIL V3 Foundation. Quer dizer, não vão cair perguntas relacionadas com estas atividades e com o processo de gerenciamento de portfólio. Por isto, estes itens não serão apresentados nesse curso do Foundation, exceto o gerenciamento de portfólio. Apesar de não cair perguntas relacionadas ao processo, vão cair perguntas relacionadas à ferramenta desse processo, que é o portfólio de serviço. Então, no próximo módulo desse curso, nós vamos apresentar superficialmente o gerenciamento de portfólio para que você entenda onde se encaixa o portfólio de serviço, o que é essa ferramenta e para que ela vai ser utilizada. Vamos avançar então para o desenho de serviço. Esse estágio se preocupa em desenhar e desenvolver serviços e processos de gerenciamento de serviços, levando em consideração todos os aspectos do serviço e princípios definidos no estágio da estratégia. Então, nós vamos pegar as informações produzidas lá na estratégia para desenhar o serviço. Sem essas informações, vai ficar muito complicado nós desenharmos o serviço. Não dá para a TI desenvolver um serviço sem ela conhecer as necessidades do cliente, sem acordar com o cliente como esse serviço deve ser entregue. Próximo ponto. O desenho de serviço não se aplica apenas para novos serviços, mas também para mudanças nos serviços já existentes. Então, dependendo do escopo da mudança, dependendo do que vai ser modificado no serviço, talvez seja necessário redesenhar a infraestrutura e os processos que vão ser utilizados para suportar esta modificação no serviço. Vejamos aqui os processos existentes nesse estágio. Primeiro processo, gerenciamento de nível de serviço. É nesse processo que nós vamos acordar com o cliente metas de qualidade para os serviços. Aqui vai ser documentado o SLA, ou Acordo de Nível de Serviço. Próximo processo, gerenciamento do catálogo de serviço, que vai manter o catálogo com todas as informações referentes aos serviços que são oferecidos aos clientes da TI. O catálogo de serviço é um documento importantíssimo aqui no gerenciamento de serviços.
E esse processo existe para manter este catálogo atualizado. Da mesma forma que um restaurante não abre sem ter um cardápio, a TI não pode funcionar sem ter um catálogo de serviço. Próximo processo, gerenciamento da disponibilidade. Vai otimizar e medir a disponibilidade dos serviços. Gerenciamento da segurança da informação. A informação é um ativo importante para a empresa. Muitas vezes, ela tem um valor maior que os ativos físicos, como máquinas, instalações. Então, a informação que é manuseada através das aplicações, dos sistemas de TI, precisa ser protegida. E esse processo vai se preocupar com isto. Próximo processo, gerenciamento de fornecedor. Quando vamos desenvolver um novo serviço, temos que pensar nos possíveis fornecedores que vão ser utilizados para a entrega do serviço, como fornecedores de telefonia, hardware e softwares. Gerenciamento da capacidade. Vai assegurar que a capacidade dos recursos, como servidores, aplicações, estejam condizentes com a demanda do serviço. Lá na estratégia, no estágio anterior, vimos que existe um processo que vai prever a demanda para o serviço. E agora, as informações sobre essa demanda vão ser utilizadas para desenhar uma infraestrutura capaz de atender, de suportar essa demanda. Próximo processo, gerenciamento da continuidade dos serviços de TI. Vai suportar a continuidade do negócio. Conforme já foi falado desde o início, as empresas dependem dos serviços de TI. Se o serviço de TI é interrompido devido a um desastre, a uma falha grave, a empresa também para. Existe uma grande dependência dos processos de negócio sobre os serviços de TI. Então, esse processo vai se preocupar com estratégias para contornar possíveis perdas nos serviços de TI. Então, todos esses processos que estão aqui nesse estágio vão pensar como o serviço vai rodar em operação. Levar em consideração tudo o que é necessário para que o serviço rode bem. Atenda aos requisitos do cliente. Veja que em nenhum dos processos nós estamos falando em desenvolver aplicações, em desenvolver softwares. Entretanto, um serviço pode rodar a partir de aplicações, conforme a gente já viu no módulo anterior. E isso tudo que é produzido aqui por esses processos vai servir como entrada, como requisito para o pessoal de desenvolvimento. Próximo estágio, transição de serviço. Crie uma estrutura para implantar serviços novos ou alterados no ambiente de produção, de forma eficiente e eficaz. Aqui nesse estágio pode ser necessária uma abordagem para gerenciamento de projetos. Algumas implantações, dependendo do escopo da sua complexidade, podem ser conduzidas como se fosse um projeto. Por exemplo, implantar um novo ERP na empresa é uma implantação de um novo serviço que pode ser conduzida e gerenciada como se fosse um projeto. Outro ponto, considera todos os elementos necessários para colocar o serviço em operação, incluindo elementos técnicos, como infraestrutura, e não técnicos, como conhecimento. Nós temos que ter gente capacitada para manter os serviços em operação. Próximo ponto, avalia riscos e restrições e valida se o serviço vai atender aos requisitos do negócio. Aqui entra a homologação do serviço antes dele entrar em operação. Inclui processos para empacotar, construir, testar e implantar uma liberação, um release, no ambiente de produção. Vejamos os processos aqui existentes. Primeiro processo, planejamento e suporte da transição. É o processo que planeja e coordena todos os recursos necessários para fazer a transição. Ele vai planejar a implantação do serviço. Como eu falei antes, a transição pode ser tratada como se ela fosse um projeto. Então veja esse processo como se ele fosse um planejamento do projeto. Próximo processo, gerenciamento de mudança. Vai estabelecer métodos e procedimentos para controlar todas as mudanças que acontecem na infraestrutura de TI. Mudanças que vão acontecer, ora para instalar um novo serviço, ora para modificar um serviço já existente. Próximo processo, gerenciamento de configuração e de ativo de serviço.
vai fornecer informações sobre os itens de configuração. Quais são os componentes utilizados nos serviços existentes? Essas informações vão ser muito úteis para todos os processos que nós estamos vendo aqui. E você vai entender melhor isto lá no módulo 6. Próximo processo, gerenciamento de liberação e implantação. Vai se preocupar em instalar liberações, releases de software ou componentes de hardware dentro do ambiente de produção. Próximo processo, validação e teste de serviço. Assegura que a mudança ou um novo serviço que vai ser implantado contém todas as especificações que irão atender às necessidades do negócio. É aqui que ocorre a homologação do serviço. E já o próximo processo, que é a avaliação, verifica se o serviço que vai ser implantado tem um bom desempenho para atender os níveis de serviços acordados. E o último processo aqui é o gerenciamento do conhecimento. Processo este que vai produzir informações que vão ser utilizadas para a tomada de decisões nos outros processos de gerenciamento de serviços. Vamos agora para a operação de serviço. Gerencie os serviços em produção para assegurar que eles sejam entregues dentro dos requisitos acordados com o cliente. É no estágio de operação que os objetivos estratégicos serão realizados. Por isto, este é um estágio crítico. Temos que lembrar que o serviço só tem valor para o cliente se ele estiver disponível com todas as características que o cliente quer. Então, é na operação que o negócio vai ver se de fato o serviço vai ou não entregar valor. E o sucesso aqui depende de uma boa estratégia, de um bom desenho, de uma boa transição. Quando a gente vai implantar um gerenciamento de serviços de TI, não adianta só focar aqui na operação. A curto prazo dá resultado, mas os maiores resultados só vão aparecer, a TI só vai deixar de apagar incêndio se os outros estágios do ciclo de vida estiverem funcionando bem. O importante é trabalhar bem desde a estratégia, para que o serviço seja bem desenhado e bem implantado no ambiente de produção. Próximo ponto. A operação de serviço mantém a estabilidade da infraestrutura. Este é um grande desafio que nós temos. A TI o tempo todo vai ter que lidar com as mudanças provocadas pelas necessidades do negócio e, ao mesmo tempo, manter a qualidade dos serviços que já estão rodando. Eu gosto de fazer sempre a analogia, dizer que a TI tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Próximo ponto. Fornece orientações para gerenciar os serviços no dia a dia. Vejamos os processos aqui existentes. Primeiro processo, gerenciamento de eventos. Vai trabalhar no monitoramento de eventos para identificar rapidamente, se possível antes do usuário, falhas que possam gerar indisponibilidade nos serviços. Próximo processo, gerenciamento de incidente. Foca na restauração dos serviços o mais rápido possível caso aconteça alguma falha. Por mais que um serviço seja bem desenhado, se utilize o melhor software, o melhor servidor, a gente sabe que incidentes podem acontecer. Então, nós temos que ter esse processo instalado para lidar com a recuperação do serviço após uma falha. Próximo processo, cumprimento de serviço. Vai atender requisições dos usuários. Vai entregar os serviços padrão. Gerenciamento de problema. Vai analisar e resolver incidentes para os quais não se conhece a causa, não se sabe qual é o erro. Então aqui esse processo vai procurar identificar soluções definitivas para evitar que aquele incidente se repita. Próximo processo, gerenciamento de acesso. Vai fornecer aos usuários acesso aos serviços. Lá no gerenciamento da segurança da informação, vai ser desenhada uma política de segurança. E aqui esse processo vai executar aquela política. A operação de serviço é o único estágio em que nós vamos estudar que existem funções. Além de processos, existem funções.
Você ainda se lembra o que é um processo e o que é uma função? Então, relembrando, processo basicamente é composto por entradas, atividades e saídas. E nós podemos ter vários departamentos ou vários grupos dentro da TI envolvidos em um processo. Então, o processo ele não existe apenas dentro de um departamento. E a função é um grupo de pessoas que desempenha algumas atividades. A I2V3 traz somente 4 funções. Primeira função, central de serviços, o Service Desk, que vai executar uma variedade de atividades relacionadas com o suporte aos usuários, principalmente o processamento de incidentes e requisição de serviço. O gerenciamento técnico é o pessoal que tem conhecimento técnico para o gerenciamento da infraestrutura. Gerenciamento de operações de TI, pessoal que vai executar várias atividades operacionais para manter a estabilidade da infraestrutura. E o gerenciamento de aplicativo, que é o pessoal que gerencia as aplicações. E agora vamos para o último componente do ciclo de vida, que é a melhoria de serviço continuada. Esta avalia os serviços e identifica formas de melhorar a sua qualidade. Também faz melhorias para garantir a eficiência e eficácia em cada estágio do ciclo de vida. Você pode ver essa melhoria de serviço continuada como se ela fosse um Quality Assurance, um controle de qualidade sobre os outros estágios que nós vimos antes. A melhoria de serviço continuada não deve ser vista como um estágio final do ciclo de vida do serviço. A melhoria de serviço continuada deve estar integrada dentro de todos os estágios. A melhoria é uma atividade contínua que vai acontecer em todo o ciclo. Isso quer dizer que nós não precisamos esperar o serviço entrar em operação para começar a propor melhorias. Desde a estratégia, nós vamos nos preocupar em verificar os processos e identificar melhorias naqueles processos. Normalmente, a gente vê a melhoria de serviço sendo praticada apenas em momentos de crise. É sempre assim, quando algo não funciona na organização, alguém corre para verificar o que está acontecendo de errado, corre para apagar o incêndio. A intenção desta publicação é fazer com que a TI incorpore a cultura de melhoria continuada, que isso seja permanente na organização, justamente para evitar as crises. Vejamos aqui os 3 processos que fazem parte deste livro. Primeiro processo, medição do serviço. Nós precisamos medir os níveis de serviço que acordamos com os nossos clientes. Então, esse processo traz algumas recomendações, algumas orientações para medir os serviços e seus componentes. Próximo processo, 7 passos de melhoria, ou também conhecido como processo de melhoria contínua. Esse processo descreve como nós deveríamos medir e fazer os relatórios. Ele justamente tem esse nome de 7 passos porque ele está estruturado em passos. E o terceiro processo é o relatório de serviço. Processo responsável por gerar e fornecer relatórios sobre os níveis de serviço alcançados. Já sabemos que o padrão dominante no ciclo de vida do serviço é o progresso sequencial, começando pela estratégia, indo para o desenho do serviço, transição e terminando lá em operações. E depois, voltando para a estratégia através da melhoria de serviço continuada. Entretanto, este não é o único padrão de relacionamento entre os estágios. Existem várias interações conforme você percebe aqui nesta ilustração. Cada estágio gera saídas que servem como entradas para os próximos estágios. Cada estágio valida o que os outros estágios produziram. Veja aqui, o desenho de serviço valida o que a estratégia de serviço produziu. A transição de serviço, antes de colocar o serviço em operação, vai validar o que o desenho produziu com base na estratégia de serviço. Isso evita entregar um serviço que não vai atender às expectativas do cliente. Então, em cada ponto
deste ciclo de vida acontece um monitoramento, a avaliação do que o estágio anterior produziu e o fornecimento de feedback entre os estágios. Abaixo encontramos a melhoria de serviço continuada. Ela está integrada com todos os estágios do ciclo de vida. A melhoria de serviço continuada vai checar como o pessoal da estratégia está conduzindo seus processos, como as informações estão sendo repassadas para o pessoal do desenho, como a transição está implantando os serviços, como o pessoal de operações mantém o serviço rodando, como eles estão tratando os incidentes, se os serviços estão sendo restabelecidos em tempo hábil, se o pessoal ali está monitorando os eventos, está trabalhando proativamente para prevenir os incidentes. Então, a melhoria de serviço continuada se preocupa muito em conhecer o que está sendo entregue, como está sendo entregue e como melhorar o serviço e processos em todos os estágios. Então, isso assegura que haja uma otimização do serviço, que o serviço está sendo gerenciado a partir da perspectiva do negócio, que o que está sendo produzido realmente vai atender o que o cliente precisa. A vantagem de fazer esse monitoramento contínuo é que, se for identificado qualquer desvio durante o percurso, iniciativas de melhoria podem ser levantadas, podem ser feitas, com o apoio da melhoria de serviço continuada. E quanto mais cedo as falhas forem identificadas nos processos e serviços, menor será o impacto para a organização. Aqui você visualiza um mapa com todos os processos da I2V3. Importante comentar que você vai encontrar pela internet, em fóruns e em blogs, várias discussões com relação ao número total de processos que contém a I2V3. Alguns especialistas dizem que a I2V3 tem 21 processos, outros dizem que ela tem 24, outros 25. Enfim, não existe um consenso com relação ao total de processos. Isso acontece porque nos livros da I2V3, nem todos os capítulos são declarados como sendo um processo. No livro Estratégia de Serviço, por exemplo, o gerenciamento financeiro, gerenciamento de portfólio de serviço e demanda de serviço são tratados como aspectos da economia do serviço, como temas relacionados à economia do serviço. Não está descrito lá explicitamente que eles são processos de TI. E a gente também não vê claramente nesse livro da estratégia uma estrutura de entradas, saídas e atividades para cada capítulo. Eu acredito até que isso é uma questão ainda a ser melhorada nos livros atuais. Aqui nesse slide eu listei ao todo 25 processos e 4 funções. O que você visualiza aqui com uma estrelinha ao lado significa que o processo não faz parte do sílabus do currículo do exame I2V3 Foundation. Nós vamos nesse curso explorar apenas os processos que fazem parte do exame. Até porque se a gente fosse explorar todos os processos, precisaríamos desenvolver um curso mais extenso. E isto mais atrapalharia do que ajudaria no preparo para o exame Foundation. Dos processos que não fazem parte do sílabus do exame, apenas o processo Gerenciamento de Portfólio será abordado no módulo Estratégia de Serviço, pois nesse curso nós temos que apresentar o conceito de portfólio de serviço, que é algo que está associado a esse processo e vai cair também no exame I2V3 Foundation. Aqui temos um outro mapa que apresenta apenas os processos selecionados para o exame I2V3 Foundation e que serão apresentados durante esse curso. Perceba que nesta tabela que eu associei na coluna livro a que estágio do ciclo de vida o processo pertence. E nas colunas marcadas com a cor, preenchidas com a cor, indica em quais estágios do ciclo de vida o processo vai atuar. Se pegar, por exemplo, o primeiro processo, gerenciamento da demanda, ele faz parte do livro Estratégia de Serviço. Mas não quer dizer que esse processo vai se envolver apenas no estágio Estratégia de Serviço. Esse processo foi colocado nesse livro porque ele nasce no estágio da estratégia.
mas o estudo da demanda continua atuando nos demais estágios. O gerenciamento da demanda vai apoiar o desenho de serviço, fornecendo informações para projetar o serviço adequadamente. A informação sobre a demanda de serviço será verificada novamente quando o serviço for implantado no estágio de transição. E durante a operação, a demanda, o consumo precisa ser monitorado. Pois se a demanda ultrapassar a capacidade, ações precisam ser tomadas. Como dica, eu recomendo que após você concluir os módulos do ciclo de vida, que são os módulos 4, 5, 6, 7 e 8, você volte para este módulo 3 e faça uma revisão. Garanto a você que ao rever este módulo no final do curso, muita coisa que foi apresentada aqui terá um sentido maior para você. A ideia é ter que você utilize esse módulo 3 no final desse curso para fazer uma revisão de tudo o que será apresentado nos módulos seguintes. Uma grande preocupação quando nós vamos estabelecer processos na TI é como nós vamos controlar estes processos. Como é que nós vamos garantir que a TI está fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para atender às necessidades do negócio? Como vamos garantir que a TI está gerenciando bem os seus recursos, que ela está entregando valor para o negócio, que os seus riscos estão sendo identificados e tratados e que a TI está cumprindo a sua parte em relação a leis e regulamentos? Para ajudar nesse controle, surgiu um novo conceito no mercado que é a governança de TI. Mas para que você entenda o que é governança de TI, vamos primeiro entender o que significa governança. Temos aqui algumas definições. É um processo que toma decisões para definir expectativas, concede poderes ou verifica o desempenho. Outra definição está relacionada a governo, exercício da autoridade, controle. E uma terceira definição diz que governança é um método ou sistema de governo ou gestão. Basicamente, a governança está relacionada a controle e direção. E aqui abaixo nós temos a definição para governança de TI. Governança de TI pode ser vista como um sistema de gestão usado para exercer autoridade e controle sobre todos os aspectos da estratégia de serviço, desenho, transição, operação e melhoria. Lá no módulo 2, você aprendeu que todo processo deve ter um proprietário, deve ter um dono. É ele quem é o responsável por assegurar que o processo será executado conforme acordado e documentado, que os processos atinjam os objetivos propostos, que eles entreguem de alguma forma valor aos clientes. Mas e aí? Como é que nós vamos garantir que cada um dos proprietários de processo estão exercendo corretamente o seu papel? Muito bem, é aí que entra a governança de TI. Através de auditorias, prestação de contas, monitoramento de indicadores, é que a governança de TI vai verificar se os processos de TI estão sendo bem gerenciados, estão conseguindo cumprir com seus objetivos propostos e que a TI está colaborando para que os objetivos da empresa, do negócio, sejam alcançados. Aqui embaixo temos uma outra definição para a governança de TI. É de responsabilidade da alta administração, incluindo diretores e executivos, na liderança, nas estruturas organizacionais e nos processos que garantem que a TI da empresa sustente e estenda as estratégias e objetivos da organização. Então, essa governança de TI, ela não vai ser exercida apenas pelo pessoal de TI. Nós vamos envolver aqui o pessoal da alta administração, o pessoal das áreas de negócio, o CEO, o presidente da empresa, o board, o comitê de gestão da empresa. Eles vão querer saber qual é o desempenho da TI dentro do negócio. Se nós fôssemos fazer uma analogia com um navio,
Poderíamos dizer que a empresa seria o navio. A alta administração atuaria como se fosse o capitão desse navio, dando direção e controle. E a TI? A TI funcionaria como se fosse o motor desse navio. Dessa forma, poderíamos dizer que a governança de TI faz com que a alta administração, o negócio, participe de decisões estratégicas relacionadas à TI, dando direcionamento e aplicando controles sobre a TI. E o gerenciamento de serviços de TI, este sim vai ser executado pelo pessoal de TI. Vai servir para que o pessoal de TI consiga entender quais são as necessidades dos seus clientes, do negócio, e a transformar os recursos junto com habilidades em serviços que gerem valor aos clientes. Nós vamos voltar a falar novamente sobre governança de TI no módulo sobre melhoria de serviço continuada. Terminamos aqui o módulo 3. No próximo slide você terá um quiz com perguntas relacionadas ao assunto apresentado. Nos veremos novamente no módulo 4. Até lá!